Boa noite a todos os irmãos então, que estão chegando. Boa noite aos irmãos ou boa tarde, bom dia, conforme aqueles que vão assistir também pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao Tropa de Elite de Jesus, a esse braço ministerial que o EFATAC é o braço de ensino do Tropa. Amém? Irmãos, hoje nós temos bastante assunto. Talvez eu passe um pouquinho do horário, não é meu costume, mas se caso eu passar um pouquinho do horário, alguém precisar sair, eu entenderei. É porque hoje a minha intenção é terminar aqui esse assunto até a crucificação de Jesus, que nós temos bastante assunto para falar. Na última semana nós falamos aí bastante coisas, né, relacionadas aí a como o Senhor tratava então as mulheres, e nós tendo esse olhar para as mulheres, né, como a noiva, como a igreja. Aí a gente viu algumas passagens aí que nós falamos então sobre a samaritana, né, teve aquela questão lá, não sei se vocês lembram dos 5 maridos, relacionada aos 5 reis, lá de segunda Reis, capítulo 17, se não me falha a memória, tem que confirmar isso. E também falamos sobre a mulher pega em adultério, vimos a injustiça dos homens da lei, né? E toda a resposta do Senhor. Hoje, agora eu quero começar a ter um olhar um pouquinho diferente, né? Sobre essa questão das mulheres. Por quê? Porque hoje nós temos visto até aqui como o Senhor tratou as mulheres. E agora eu quero ter um olhar também, como se fosse nós tendo um olhar do Senhor para com elas. O que que o Senhor espera das mulheres, ou seja, da mulher, da noiva e, consequentemente, é, da igreja? O que que o Senhor espera, né? E hoje eu quero falar sobre isso. Mas antes, né, para nós não começar assim atropelando as coisas, vou pedir para minha esposa orar por nós, para que o Espírito Santo traga revelação, traga direção, uma precisão no texto, naquilo que a gente tem intenção de passar hoje. Amém? Amém. Bondoso Pai, que é o Pai da sabedoria, o Pai da inteligência, o Pai do ensino, da direção, que nos guia através do caminho que é Cristo, através da verdade que é Cristo, para que tenhamos vida abundante, que é o próprio Cristo. Aleluia. Eu quero louvar e agradecer o teu nome por cada irmão dessa sala, papai. Por cada pessoa que aqui está representando uma família, está representando uma parentela, está representando conexões, papai. Eu peço, papai, que o Senhor abra nossa mente para que a gente venha aprender cada vez mais sobre Cristo. E assim, papai, não continuar apenas em nós, mas que a gente venha, pai, dividir, impartir com os nossos irmãos. Que faça frutos, que dê frutos em nossa vida, mas também na vida dos nossos irmãos, papai. Que nós venhamos a reter aquilo que importa, aquilo que é eterno, Senhor. Papai, nos dê um entendimento, nos dê a clareza, e também, papai, eu quero louvar e engrandecer o nome do meu marido, Senhor, através de ti, Pai, da tua glória, Senhor, quero engrandecê-lo, Pai. Porque ele, papai, foi um escolhido para este ensino, então ele está aprendendo para nos ensinar, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu espero que todos estejam aprendendo, né, ou recebendo alguma coisa do Senhor. Eu peço que, se vocês puderem, tenham sempre em mãos, né, caneta, Bíblia, papéis para ir anotando aí perguntas, alguma coisa, né, alguma dúvida. Vocês vão anotando e vão anotando nas escrituras também. E eu gosto muito de anotar na Bíblia, porque eu vou lendo e depois o estudo vai ficando muito mais fácil. Amém? E aqui, conforme nós vamos falando alguns textos, hoje a intenção é eu dar algumas chaves, algumas coisas que o Senhor me chamou a atenção, para que cada um, recebendo isso, depois, quando for ler, construa, né, na sua mente aquilo que o Senhor vai falar com você, porque a gente sabe que cada vez, cada um que vai ler, o Senhor fala de uma forma diferente. Amém? Hoje, então, quero passar um texto. Semana passada eu até deixei alguns textos aqui, quero compartilhar com os irmãos, aqueles que não anotaram, se quiserem anotar, falando aí sobre aquela mulher que quebrou o vaso que ungiu Jesus. Porque ali o que que fala? Esse finalzinho aqui, ó, Mateus 26, 6, Marcos 14, 3, Lucas 7, 36, João, esse João 11, 2 e João 12, 3
vai estar falando sobre essa mesma mulher, né? Maria, irmã de Marta, e também ali irmã de Lázaro. Então vai estar falando sobre quando ela quebrou esse vaso, ungiu o Senhor, secou os pés do Senhor com os seus cabelos. O porquê que eu deixei esses textos aqui, até não vou entrar muito em detalhes nesses textos, mas depois se os irmãos quiserem ler, mas o que é a base, digamos assim, desses textos? Primeiro, que é algo que o Senhor espera de nós, que é o reconhecimento, que ali elas reconheceram aquilo que o Senhor fez por elas. E é o mínimo, acredito, que da igreja reconhecer aquilo que o Senhor fez por ele, por nós, e que ele fez por nós. Então é um reconhecimento. Segundo, quando elas entregaram, quando ela entregou aquele vaso que era precioso e era caro, aproximadamente um ano de trabalho, ou seja, você pode transformar, digamos, os dias de hoje em valor, em dinheiro, era muito dinheiro. O que ela sinalizou? Um coração grato por aquilo que ela recebeu. Então, eu quis até deixar agora para falar, justamente como quando a Fábio falou em relação à oferta, até para nós ofertarmos, nós temos que ter um cuidado para fazer com o coração correto. Porque a oferta não é para o homem. Quando você oferta para o Senhor. Pode ser através do homem, mas é para o Senhor. O teu coração tem que estar grato ao Senhor por aquilo que ele fez e aquilo que ele faz e aquilo que ele está compartilhando através da vida dos homens. É isso. Esse é o correto. Esse é o coração correto da oferta. Não é ofertar porque pediram, ou porque, enfim, ou porque foi te pedido, sei lá, N situações. Ou porque você foi constrangido, não. Porque senão você vai estar só, não vai ser uma oferta, vai ser esmola. E o nosso objetivo aqui não é esmola, é sim você ter a oferta. E aqui, quando eu falo em esmola e oferta, eu quero que você entenda que eu não estou falando de valor, porque uma coisa é oferta e uma coisa é esmola. Amém? A oferta ao Senhor. Então, aqui, o que ela fez? Ela ofertou com coração grato, reconhecendo, sabendo o que ela estava fazendo. E quando nós ofertamos, é justamente isso, nós temos que estar sabendo o que nós estamos fazendo. E é isso que o Senhor também espera, algumas características das pessoas que recebem do Senhor, que são a noiva, que são a igreja. Primeira coisa, gratidão. Gratidão ao Senhor. Reconhecer aquilo que o Senhor fez. E ali ela também se humilhou. Ou seja, fala de humildade, andar em humildade diante do Senhor. Então, isso são características marcantes dessas passagens. E depois, se você ler, você vai ver. Até porque a posição em que ela ocupa aos pés do Senhor, você vai ver, estudando, até nós já falamos isso aqui em outras ministrações, e aos pés do Senhor, ela simboliza ali como se ela fosse o servo, aquele que quando você chegava na casa, vinha um servo para limpar os seus pés. E era nessas condições em que elas estavam. E dando o seu melhor, porque reconheciam aquilo que receberam do Senhor. Amém? Vamos avançar aqui para outros textos. Nós vamos falar dessas três situações, desses três textos hoje, que também vai estar simbolizando aqui o que o Senhor espera da igreja, o que o Senhor deseja, espera que nós, como a noiva, como a igreja, que nós tenhamos de comportamento. Se vocês quiserem aqui já anotar as referências, Marcos 5, 22, que é aquela mulher do fluxo de sangue. Posteriormente, eu vou falar também sobre a filha de Jairo. E essas outras referências que eu coloquei aqui, ó, Mateus 9, 20, Lucas 8, 43, são os mesmos textos, só que nos outros evangelhos. Tá? E aqui eu também coloquei uma referência que vai se tratar lá da lei, que era sobre a lei sobre o fluxo, né, o fluxo de sangue. Você pode anotar também aqui, ó, Levítico 15, 9. E aí depois nós vamos estar vendo aí o que está falando aí a respeito disso. Então vamos começar lá, Marcos 5, 22. Irmãos,
acredito que todos aqui conheçam, né, esse texto sobre essa mulher do fluxo de sangue, onde que o Senhor ele foi chamado aqui pelo um dos governadores aqui, um dos governantes, né, da sinagoga, para falar a respeito da filha de Jairo, que ela estava à beira da morte, né? Só que nesse caminho, nesse trajeto, o Senhor teve um encontro, então, com essa mulher. E eu quero começar a ler aqui o primeiro versículo que me chamou a atenção em um detalhe, que é no versículo 22, capítulo 5, no versículo 22 vai dizer assim: E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Ou seja, o que que é esse prostrar? Primeiro detalhe, tá? Primeira coisa, que a gente às vezes lê rápido e não presta atenção nisso aqui. Primeiro, ele era um dos governantes da sinagoga, não era qualquer homem. Ele tinha uma grande posição na questão da religião. Então, para um homem como ele e pedir socorro para Jesus e chegar e se prostrar, porque quando ele fala aqui ó, que ele se prostrou, o que que é o se prostrar? É adorar. Adorar é justamente isso, é você se curvar, é se prostrar. E isso, quando eu estava lendo isso, o Senhor até me levou a olhar para a natureza, porque a natureza ela acaba nos ensinando sobre a adoração. Se você observar, você vai ver que quando bate o vento nas árvores, o que que acaba acontecendo? Ela, as árvores não se entortam, não se curva. Se você vê uma plantação quando bate o vento, ela não acaba se curvando. Só que se nós transferir isso para as escrituras, para que aponta o vento? Espírito Santo. O soprar, o sopro, o fôlego, esse vento é do Espírito. Então, como que nós podemos adorar e se prostrar diante do Senhor? Nós estando cheios do Espírito Santo. E observe que a natureza nos mostra isso diariamente, com o soprar dos ventos e fazendo com que a vegetação se incline, ou seja, adore. Então, isso é tremendo. Vamos avançar aqui. Então, essa menina, né, Jairo foi clamar ao Senhor, né, pela ajuda dele, e essa menina, ela estava à beira da morte. Porém, o Senhor, no meio do caminho, ele encontrou, né, viu essa mulher, viu Jesus, e ela teve algo que o Senhor também espera de nós. E no caso dessa mulher, ela teve duas coisas que eu creio que o Senhor espera de nós. Primeiro, ousadia. Né? Por que ousadia? Porque ela tinha esse fluxo de sangue já há 12 anos. E naquela referência que eu passei para vocês ali, que está lá em Levítico, se você ler, você vai ver qual que era a lei para a mulher que tivesse um fluxo de sangue. No seu período menstrual, ela era separada 7 dias. Porém, se você continuar lendo ali mais abaixo, depois dessa lei, o padrão normal, padrão menstrual de 7 dias, era uma coisa. Mas se ela continuasse com esse sangramento após o seu período normal, ou seja, a lei se aplicava para todos os dias. Então, ela seria impura enquanto ela tivesse esse fluxo de sangue. Ou seja, pensa se era uma situação fácil, você passar 12 anos tudo que você tocava era impuro, a sua cama era impuro, as roupas, não podia ter nenhum tipo de relação física, provavelmente não tinha marido, porque ficou 12 anos, se tivesse relações sexuais seria impuro. Então, 12 anos. Então, olha que situação difícil, a gente não pega muito esses detalhes. E por que que eu falo em relação à ousadia? Porque, primeiro, que ela, se você ler aqui a história, você vai ver que ela, se apertando entre o povo, ela foi, chegou e conseguiu tocar na orla do Senhor. Mas lembra que, se você ler lá em Levítico, você vai ver que tudo que ela tocasse seria impuro. Então, olha a ousadia que ela teve para entrar no meio do povo, sabendo que ela ia contaminar o povo. Sabendo que o povo poderia o quê?
apedrejá-la, julgar ela segundo a lei. Então ela teve uma ousadia acima da média. Eu creio que também é outro sinal que o Senhor espera da igreja, da noiva, que a noiva reconheça o que o Senhor fez, que a noiva seja grata, que ela entregue o que for pelo Senhor, que ela tenha ousadia. E agora, também essa mulher teve fé, porque lendo aqui os textos, você vai ver que o Senhor, depois de ter toda a conversa com ela, o Senhor disse para ela que a fé dela tinha curado ela. Então, são características, e observe que o Senhor parou e deu atenção para a noiva, tratou com carinho. Amém? Seguindo agora, nós vamos para a filha de Jairo. Essa menina, algo curioso em relação a essa menina, que ela tinha, a idade dela era ao mesmo tempo em que essa mulher tinha o fluxo de sangue. Ou seja, essa moça tinha o fluxo de sangue há 12 anos e a filha de Jairo também tinha 12 anos. Então, olha que não era pouco tempo, né? E essa menina, então, foi encontrada enferma, né, gravemente. Só que quando o Senhor chegou, né, quando ele terminou aqui de fazer esse processo com essa mulher, de curá-la, né, alguns vieram até o Senhor e avisaram que ela tinha morrido. E como nós mencionamos ontem na ministração dos homens, foi mais ou menos parecido com o que ele fez lá com Lázaro, né? Ele não está morta, mas ela dorme. Foi da mesma forma que ele fez com Lázaro. E aí, essa questão aqui dela, quando o Senhor chega aqui na casa, você lendo os textos aqui, a gente observa que o pessoal aqui começou com um alvoroço, sabe? Muito barulho, muita confusão. E eu vejo, já pelos textos que a gente acaba lendo e visualizando, que o Senhor não gosta muito do barulho, sabe? Do fuzuê, daquela loucura. O Senhor gosta, normalmente ele se retira, ou ele fica sozinho, ou ele vai para um lugar à parte. Ele sempre gosta de algo mais tranquilo. E aqui nessa situação não foi diferente. Por quê? Porque estava em jogo outra situação, outra característica, né, que nós citamos aqui que essa mulher teve, que era a questão da fé. Então, o que o senhor fez? Quando ele chegou lá, muitos até riram dele quando ele falou que ela não estava morta, mas só dormia. Muitos riram. O que ele fez? Tirou todo mundo da casa. Por quê? Ele só deixou lá quem tinha fé. E tem momentos na nossa vida que você tem que arrancar tudo quanto é pessoa que não tem fé e deixar do teu lado só aqueles que realmente creem naquilo que o Senhor confiou a você, naquilo que o Senhor falou ao seu coração, no projeto que o Senhor está estabelecendo através da sua vida. Então tem algumas coisas que você tem que, fazer uma limpeza, deixa de lado, assim como o Senhor fez. E aí, se você for ver aqui, quem ficou na casa foram só os íntimos, aqueles que criam e aqueles que o Senhor queria ensinar algo. E foi mediante a isso que a menina tornou a viver. E depois disso, ele diz assim: agora alimente a menina. Então, irmãos, você tem um projeto, certo? Aí o Senhor depende que você tenha fé para crer que aquilo ali vai acontecer. E o Senhor espera que aquele projeto, na sua mão, alimente a muitos. Mas observe que ele só vai ser alimentado se você eliminar aqueles que não têm fé. Não tirar para fora aqueles que não têm fé. Caso ao contrário, não vai vingar, não vai tornar a vida para que você alimente. Então é isso que o Senhor espera, que nós sejamos, não é nós que vamos, digamos assim, fazer uma seleção, você vai, você não vai, mas ministrando a palavra, nós estávamos conversando sobre isso. Né? Vamos ser bem maduros aqui. Não é nós que fazemos a seleção, mas nós conversamos sobre isso esses dias, nós estávamos falando que a própria palavra, quando você prega e vive, a própria palavra faz a seleção daqueles que vão caminhar ou não vão caminhar com você. Porque uns vão suportar a palavra e outros não. Então, quem suportar, como nós estudamos aqui em relação a filhos, né? Quando você suporta a repreensão do Senhor, aí ele te trata como filho.
Então, se você suportar a palavra, suportar até o fim, ok, senão você fica pelo meio do caminho. E aqui eu creio que é isso que o Senhor também espera da parte da noiva, ela persevere com fé. Então, aqui nós já temos um leque de coisas que o Senhor espera de nós, da igreja: fé, ousadia, reconhecimento do que Ele fez e faz, que nós estejamos dispostos a entregar, principalmente o que é caro a nós, entregar ao Senhor, e que nós sejamos gratos e humildes, reconhecendo o nosso lugar, que é aos pés dele. Amém? Glória a Deus. Então, essa parte aqui breve já deu para nós ter uma base aqui sobre o que o Senhor espera. Eu quero avançar agora para um outro texto, e esse texto aqui ele tem uma profundidade relacionada também com o reino, mas talvez não vou me ater tanto a isso, até porque acho que já foi trazido aqui no ensino sobre o reino, mas aí, se ficar alguma dúvida, nós podemos trazer aqui posteriormente. Nós vamos falar então sobre a Sirofenícia, o encontro do Senhor com aquela cananeia, né? Que está lá em Mateus. Vamos lá, Mateus 15. Esse texto aqui é um texto muito precioso, qual tem muitas chaves aqui que nos deu acesso. Foi através desse texto aqui que ele nos deu acesso ao reino. E glória a Deus por isso. Mateus 15, a partir do 21. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. Essas regiões de Tiro e Sidom, irmãos, ela é fora de Israel. Essa é nas cercanias, tá? Na parte de cima, mais ao norte. Então era fora da região. O curioso é nós nos a gente não se pergunta, né? Mas o que o senhor estava fazendo nessa região, já que era fora? Né? Eu creio que o senhor já estava dando algumas dicas, né? Mas amém. Vamos lá. Das suas intenções, né? 22. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Algumas versões vai dizer assim, aos cachorrinhos. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães, né, ou os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja aí, seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, o que acontece? Como o senhor já falou, né? A gente costuma ouvir, né? Ah, Deus é brasileiro, Deus é isso, Deus é dessa região e tal. Irmãos, aqui a Bíblia é clara, Deus ele é Deus de Israel. Porém, o Senhor ele como ele atendeu uma mulher fora de Israel, quando ele atendeu essa mulher, ele abriu uma brecha para que todos então fossem alcançados. E aí depois, posteriormente, você, né, pode até estudar, até a Suzana depois pode compartilhar os ensinos, né, que foi trazido aqui sobre o reino. E nessa ocasião aqui foi parado um relógio, uma contagem. Por quê, irmão? Vou abrir um parênteses aqui. Para que o fim de todos os tempos, para que tudo se terminasse, era 7 anos depois de Jesus, depois da sua ressurreição. 7 anos depois terminaria tudo. Só que quando o Senhor atendeu essa mulher, atendeu a mulher de fora de Israel, parou digamos assim, um relógio, essa contagem, e nós entramos no chamado período da graça. Essa graça que nos alcançou, o povo estrangeiro. Porque até então ali
ele veio, como falou no texto, para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, para os judeus. E aqui também ele se refere a essa mulher, citando, claro, a fé, mas um detalhe muito precioso aqui nesse texto, que nós precisamos entender tamanha foi a fé dessa mulher, porque, primeiro, pelo que nós conhecemos, né, do Oriente Médio, lá do Oriente, no tempo antigo, agora também, mas mais ainda no tempo antigo, é que raramente, com muita exceção, até você vê isso pelos textos, que as mulheres iam resolver alguma coisa. Raramente. Normalmente, quem ia resolver era o marido. E você vai observar aqui que quem foi para resolver, buscar a solução de um problema, foi a mulher. Então, pode-se entender, né, não podemos confirmar, mas pode-se entender que essa mulher não tinha um marido. E aí, pense você, com quem será que ficou a filha que estava endemoniada? Porque, irmãos, você ficar com a filha de alguém, com o filho de alguém, ok. Mas agora se a pessoa diz assim, ó, fica com o meu filho ou com a minha filha, só que só tem um probleminha. Daí pode perguntar, que problema? Ah, ela está endemoniada. Quem fica? Que vizinho ia querer ficar? Então aqui ela tinha um problema muito grande. O que ela vai fazer? Ela precisa de uma solução para aquele problema. Mas como que ela vai deixar aquele problema em casa sozinha? E aí, pensando nisso, nós temos que observar algo que o Senhor fala conosco a respeito disso. Que às vezes nós cuidamos tanto, tanto dos problemas e não somos capazes de ir atrás da solução, que é o Senhor. E aqui o Senhor nos mostra que às vezes nós precisamos deixar o problema de lado e ir atrás da solução, para que o nosso problema seja solucionado. Isso é fé. Isso é fé. Então, aqui agora nós começamos a ver que nível de fé que o Senhor está querendo introduzir à igreja. Por quê? Porque antes a mulher do fluxo de sangue, o problema estava nela. Então ela levava o problema junto. Mas e agora que o problema não pode ir junto? Você escolhe. Ou fica ali protegendo, protegendo, cuidando do seu problema, esquece, deixa o Senhor passar. Ou você abre mão de cuidar daquele problema e vai buscar aquele que pode solucionar o problema para você, que é o Cristo. E aí, eu fico pensando assim, e calma, irmãos, nós estamos na metade daquilo que o Senhor está nos inserindo de fé. Nós vamos ainda, vamos crescer nessa fé dela ainda. Aí ela tem toda essa situação, amém? Mas ela teve fé para deixar o problema em casa e ir atrás do Senhor. Agora ela chega lá, aquele que poderia solucionar a questão dela, chama ela de cachorrinho, de cão. Como que você ia responder uma resposta dessa? Primeiro que, na verdade, primeiro ele nem atende. Ele nem atende ela. Depois, quando ele atende, chama ela de cachorrinho ou de cão. Só que aquele que realmente quer a solução, aquele que quer vai atrás, busca, não se acomoda. E as respostas que ela deu, se você observar em todos os outros textos, em todos os outros debates que Jesus teve, e nós já vimos alguns debates que o Senhor teve aqui com os judeus, até com o próprio Lúcifer, com os fariseus, todos os debates, o povo não tinha argumento, perdia no argumento para o Senhor. E essa situação aqui, ela conseguiu alcançar o coração do Senhor no debate, no argumento. Esse texto aqui é poderoso sobre a persistência. E aí você vê, irmãos, que às vezes a perseverança, a persistência, a ousadia sobrepõe até mesmo o conhecimento. Porque os judeus e os fariseus tinham conhecimento.
tinha o entendimento da lei, e ela aqui não. Mas ela persistiu, ela teve fé, até que ela alcançou. E aqui, eu não sei, né? Aqui, eu creio que o Senhor, não sei se o Espírito deu uma incentivada, alguma coisa, porque, irmãos, os princípios que ela cumpre aqui, primeiro, quando ela chegou ali, ela adorando, disse, Senhor, ela já matou duas situações. O que nós falamos sobre o adorar? Se curvou, ela chegou e se prostrou, se humilhou. Primeira coisa, adorou. Como ela era de uma região de fora, talvez ela estava acostumada a adorar outros deuses. Quando ela chega aqui, ela adora o Deus certo. Primeira coisa. Segundo, ela chama ele de Senhor. O que precisa para ser salvo? Confessar que Cristo é o Senhor. Crer nele. Ela cria, porque senão não tinha ido atrás. Então aqui já ela mata duas coisas: adoração e reconhecer que ele era o Senhor. E quando ele fala aqui que não era prudente ou não era bom ele tomar o pão dos filhos, ou seja, quem que é o pão da vida? Era ele. Ele está dizendo assim, não é lícito eu me pegar, eu me dar, tirar eu dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu disse, não, mas não precisa ser o Senhor por completo. Pode ser só as migalhas. Porque já que o Senhor está dizendo que o Senhor é o Senhor, eu me contento em ser o cachorrinho. Mas o cachorrinho também come das migalhas. Então, por gentileza, minha migalha é o suficiente para me resgatar e curar a minha filha. Então, esse é um nível de fé, de perseverança e persistência que talvez nós ainda precisamos galgar como igreja, como noiva, porque isso também vai demonstrar o quê? Uma noiva guerreira. E nós não tratamos disso aqui? Sobre ser guerreiros? Um povo do tropa? Então, para que mais aguerrido que uma mulher que busca e intercede pela sua filha? Ou seja, busca e intercede por aquilo que ela gerou. Olha aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui, irmãos, esses textos traz muitas chaves daquilo que o Senhor espera de nós. Daquilo que o Senhor espera de nós como igreja, como noiva, de ter essa ousadia, essa perseverança, essa fé inabalável, que mesmo que às vezes você ore e o Senhor não te responda, fique firme. Mesmo que às vezes o Senhor te repreenda, fique firme. Mantenha a sua fé, creia, porque fora dele você não tem onde buscar. Tem uma passagem, vou abrir um parênteses aqui, tem uma passagem que diz assim: pecando o homem contra o homem, o juiz o julgará. Pecando o homem contra Deus, quem intercederá por ele? E isso serve também para você buscar auxílio. Não adianta, se você fora do Senhor, você vai buscar auxílio em quem? Não tem. É nele. Então, quando você busca nele, tem que perseverar. Tem que perseverar até o fim. E nós temos que nos manter humildes aos pés do Senhor. Humildade, entregar o que for, aquilo que o Senhor pedir. Aquilo que o Senhor pedir, entregue a Ele. Reconheça aquilo que o Senhor já fez pela sua vida. Reconheça. Reconheça. Porque a noiva não reconhece o noivo? Reconhece. Ela não reconhece a voz do noivo? Exatamente. Exatamente. Inclusive, a Lisa postou algo no chat muito bom. Até inclusive ontem o Luciano compartilhou algo e tremendo. Ontem não, foi muito bacana a nossa reunião. O Luciano compartilhou que algo, né? Nós estávamos falando sobre Lázaro. Vamos só abrir esse parente aqui. Parente. Nós falamos sobre Lázaro que o Senhor fez, né? Trouxe Lázaro à vida, mas ele disse, o Luciano compartilhou, disse que ele só falou, né? Vem para fora. Mas Lázaro teve que ter a atitude dele também de sair. E é justamente também sobre isso que ele já falou. Tem a parte do Senhor, mas tem a nossa parte.
E é isso que nós estamos vendo agora. Qual que é a nossa parte? O que o Senhor espera de nós? Ele já se entregou na cruz. O mais difícil ele já fez. O que ele espera de nós agora? E através desses textos, agora ele começa a apontar, crer, a ação de você estar humilde aos pés dele, de perseverar, de entregar aquilo que ele te pede, aquilo que for necessário, honrar o Senhor, glorificar a ele, adorá-lo, perseverar, ser ousado. É até meio forte, não sei se tá, mas observe que aquela mulher do fluxo de sangue, eu não sei, às vezes dá para falar, às vezes não dá, mas amém. Aquela mulher do fluxo de sangue, se você observar, ela contrariou a lei. Eu não estou dizendo aqui para vocês contrariar o que o Senhor diz, mas estou dizendo que por ela contrariar a lei, ela encontrou a graça, pela ousadia dela. Mas entendam, sejam prudentes. Vocês não vão sair aí é, desobedecendo o Senhor em tudo. Amém? Mas olha a fé dela. Ela deixou da lei para encontrar graça. É forte isso aí, irmão. Então tem coisas, tem situações, isso é tremendo. Tem situações na nossa vida que vão nos colocar justamente nesses casos, assim, que você vai ficar, e agora o que eu faço? A lei me diz que eu não posso, no que eu tocar, eu vou estar impuro, vou estar me tornando impuro. Mas a graça está ali, e agora o que eu faço? Se eu tocar nele, será que eu não vou contaminá-lo? O que eu faço? Fico com o fluxo de sangue e obedeço a lei, ou será que eu vou para a graça? Alcanço o favor do Senhor. Pensa para uma mulher tomar uma decisão dessa, naquele tempo, isso a gente tem que observar. Naquele tempo, muito difícil. Uma mulher colocar no meio dos homens é bastante fé, irmãos. É bastante fé. Vamos lá, vamos avançar, que quero passar outros textos aqui. Quero tratar agora lá, já nós indo nos encaminhando lá para o final. Vamos abrir em Mateus 26, versículo 17. Eu estou correndo um pouco hoje, irmãos, não estou entrando em mais detalhes, porque é bastante assunto. Mas aí depois também, se vocês quiserem ler essas passagens aqui com calma, né, com aquilo que a gente já falou, com certeza vocês meditando, o Senhor vai falar ainda muito mais com vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui vai estar falando já quando o Senhor já está indo, não, ele não foi entregue ainda, né, para a sua crucificação, mas já estão nos preparativos, ou seja, esse versículo 17 aqui, eles estão na preparação da Páscoa. Tá? Eu até vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Ó, Mateus 26, 17 vai se tratar então da Páscoa, a ceia, né, a traição de Judas, né, as 30 moedas, aliás, né, de prata. Pedro nega 3 vezes. Então, são esses três assuntos aqui, são esses assuntos aqui que nós vamos estar falando um pouquinho aqui. E nessa passagem em si, eu quero falar aqui um pouquinho sobre essa traição de Judas, né, a traição com as 30 moedas. Né, o porquê justamente, né, nesse tempo aqui que o Senhor preparou, vocês conhecem a história, o porquê que ele entregou. Claro que era para se cumprir as escrituras, né? Mas o porquê que foi justamente essas 30 moedas de prata? Se você olhar lá em Êxodo 21, Êxodo capítulo 21, o versículo 32, lá tem a lei que fala sobre o servo. Qual é o preço de um servo? Então, lá nessa lei, ele vai estar falando assim, se um boi, né, ele acabar, digamos assim, atacando um servo e ele acabar matando esse servo, né, o dono do boi teria que pagar pelo servo. E o preço desse servo era justamente 30 moedas de prata. Ou seja, por que eles deram essas 30 moedas de prata para Judas? Era o preço de um servo. Eles não pagaram nada além. Colocaram Jesus como realmente ele veio. Vocês entenderam isso? Porque ele diz: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, ele se colocou como servo.
Então foi esse o preço que deram para Judas, um preço de servo, de 30 moedas, né? Ele é bem, bem forte, isso aí. Irmãos, nós temos que entender outra coisa também a respeito de Judas, tá? O que aconteceu com Judas? A partir desse versículo 4 aqui, então, vai dizer assim, Mateus 27, versículo 4, ele diz assim, dizendo, eu peguei traindo o sangue, eu pequei traindo o sangue inocente. E eles disseram, o que é isso para nós? Ou seja, ele tinha se arrependido e foi lá devolver as moedas. Veja você isso, ele está dizendo. O que é isso para nós? Veja você isso, nós não temos nada a ver com isso, foi você que quis traí-lo. No versículo 5, ele vai dizer assim, ó, e ele lançou as moedas de prata no templo, e partindo foi enforcar-se. Amém? Então, o que acontece? Às vezes, muitas ministrações, muitas pregações falam, porque né, Judas se enforcou e tal. Mas a Bíblia aqui diz que ele caiu, ele foi se enforcar, tá? Mas ela não diz que ele se enforcou. Tá? E tem um outro texto aqui que agora nós vamos ver que eles estão falando acerca de Judas, tá? Que está lá em Atos 1,18. Quero lá conferir com vocês. Vamos ser bereanos. Vamos lá conferir para ver se eu não estou mentindo para vocês. Atos 1,18. Vamos ler um pouquinho antes ali. Atos 1,16. Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse. Aqui, o que eles estavam fazendo, irmãos? Aqui o Senhor já tinha dado uma ordem para que eles estavam reunidos aqui num lugar e o Senhor tinha dado uma ordem para eles que não saíssem de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto. E aqui, então, eles estavam todos reunidos. E aí surgiu essa questão, né, sobre Judas. E aí ele vai estar dizendo ali, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte neste ministério, ou seja, ele era um dos 12. Versículo 18. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça ele estourou, dividindo o seu meio. Aqui está o fim de Judas, como que ele morreu. E todas as suas entranhas jorraram para fora. Tá? E agora eu quero trazer um outro texto que ele vai estar dando, digamos assim, uma confirmação a mais sobre essa morte de Judas, do porquê que ele morreu dessa forma. Tá? Que está lá em Mateus 21. Olha o que essa passagem fala a respeito do Cristo. Mateus 21, versículo 42. Jesus disse para eles, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor. E é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Olha o 44. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ou seja, quem cair sobre ele iria se despedaçar. E o que foi aqui a questão de Judas? Ele caiu com o Senhor, traiu o Senhor. Então o reino lhe será tirado, ou seja, não vai fazer parte do reino. Primeiro. E segundo foi a questão da morte dele, esse se estourar, de cair, de se partir ao meio, que as suas entranhas vieram para fora. Amém? Então é um texto que acaba aqui também trazendo um pouquinho mais de confirmação aqui sobre esta morte. Deixa eu só voltar lá. 26, né? Vamos lá, Mateus 26. Tinha parado aqui no versículo 5. Vamos ler o versículo 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preços de sangue. Olha só. E tomando conselho, compraram com elas o campo
de um oleiro, olha só, de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Está ali em Atos 1:19, que é o versículo seguinte, depois que nós lemos. Então, aqui está falando já claramente dessa traição, né, de Judas, do porquê que ele trocou, então, pelas 30 moedas de prata, que eram, então, o preço de um servo, e a questão da sua morte, que também já estava dito aí pelas Escrituras. Sabemos aí também sobre Pedro, né, que Pedro negou o Senhor 3 vezes, e essa parte de Pedro está ali no finalzinho do capítulo 26. Capítulo 26, versículo 70, ele nega a primeira vez. Versículo 72, ele nega a segunda. E no versículo 74, então, ele nega a terceira vez, o galo canta e ele acaba, então, entendendo aquilo que ele tinha feito. Amém? Vamos lá, então, para 27. Eu só quero compartilhar outra coisa aqui antes de nós dar continuidade, que é a respeito de Barrabás, versículo 15. Mateus 27:15. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Tá? Aqui tem uma questão que é o seguinte: são poucas as Bíblias que vão estar traduzindo com essa tradução dessa forma. Se não me engano, é uma, uma tradução grega com a linguagem de hoje, e tem uma outra linguagem, uma outra que é em português, só que eu acho que é uma linguagem ecumênica, que vai estar citando que Barrabás também tinha o nome de Jesus. Tá? Mas são poucas as versões. A maioria só chama de Barrabás e Jesus. Tá? Mas essas duas versões vão estar falando que quem que o povo gostaria que eles soltassem? Jesus Barrabás ou Jesus o Messias, né? O rei, ou aquele que se dizia o rei dos judeus. E aí, quando você vai traduzir o Barrabás, Barrabás, traduzido, ele é o filho do pai. Seu nome traduzido é isso. Então, aqui é como se perguntasse: você quer que soltem o filho do pai ou o Messias? E aí, irmãos, nós temos que nos colocar no lugar de Barrabás, porque nós éramos o Barrabás, o pecador, porque o Senhor não tinha pecado. E quando o povo escolhe Barrabás, o ladrão, ele automaticamente acaba livrando nós mesmos. Nós nos escolhemos para nos livrar da cruz. Então, claro que hoje a gente às vezes critica, mas o povo, né, sempre escolhe o Barrabás. Bom, se eles escolhessem para soltar Jesus, nós estávamos condenados. Então, glória a Deus que, né, o povo ainda escolheu Barrabás. Aí o Senhor, ele se entregou, né, por nós na cruz. Amém? Então, tem essa questão aí de Barrabás, mas não são todas as Bíblias que vão ter essa tradução, tendo o nome de Barrabás também como Jesus, até porque era um nome comum na época, né? A partir do versículo 26 nós vamos ler. Então, que Jesus, então, aqui agora ele é entregue, né, para ser crucificado. Ou seja, então depois que o povo aqui escolheu Barrabás, né, para soltar, até inclusive, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme A Paixão de Cristo. É muito interessante essa passagem, justamente nessa cena do filme onde que ele fala sobre soltar, né, o Barrabás. O próprio ator depois ele dá um testemunho que ele foi convertido, porque o ator que interpretava Barrabás, ele não era convertido. E ele disse que ele se converteu justamente nessa cena. E quando ele cruzou, nessa passada, quando ele cruzou o olhar com o ator, com o Jim Caviezel, que era o ator que interpretava Jesus, quando ele cruzou o olhar, ele disse que parece que ele olhou dentro dele. Foi algo muito forte. E foi a partir daquele momento ali que ele se converteu. Então, observe, num filme, num set de gravação, né, o cara interpretando uma história do Senhor e ele foi convertido. Para ver o poder que é o Evangelho do Senhor. Amém? Versículo 26. Vai estar dizendo assim: então
soltou Barrabás e, tendo açoitado Jesus, entregou para crucificá-lo, para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e despindo-o, olha só, a humilhação. Isso aqui era para nós, irmãos. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate e eles trançaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E, e cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça, já com a coroa de espinho. E depois de terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e levaram para crucificá-lo. E saindo eles, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando sorte para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E sentando-se, aguardavam ali e puseram-lhe por cima da sua cabeça sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aqui nós temos aqui ainda mais alguns relatos, né, do que aconteceu nesse período, mas nós tivemos aqui a crucificação do nosso Cristo. Versículo 46 vai dizer assim: E cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto, isto é, meu Deus, Deus meu, por que tu me abandonaste? Irmãos, até aqui é, o Senhor não tinha experimentado o abandono de Deus. Por quê? Lembra quando nós aprendemos lá sobre como que Jesus foi gerado, que foi gerado do Espírito e do pó, no caso do Maria. Então, sendo ele gerado do pó e do Espírito, o Senhor ele não tinha sido corrompido, que foi o que aconteceu com Adão. Adão também nasceu do barro e do soprar do Senhor, do Espírito. E quando Adão pecou, que o Senhor falou que se ele comesse certamente ele morreria, a morte começou assim como começa a vida, pelo Espírito. Quando fala que ele morreu, primeiramente ele morreu no Espírito, para só mais adiante ele morrer no corpo. Então, Jesus não tinha essa morte porque Jesus não tinha pecado. Então, o Espírito de Jesus estava ligado a Deus. Ele não tinha essa ruptura que nós tivemos lá em Adão. Só que aqui ele experimentou dessa ruptura. Por quê? Porque agora todos os nossos pecados, o meu e o seu, estavam sobre ele. E foi onde ele experimentou essa ruptura. A morte, irmãos, é a separação de nós e o Senhor. Por isso que quando fala lá que aqueles que não tiver o Senhor na eternidade vão experimentar a segunda morte fala isso, que é a morte eterna, é a separação total do Senhor para a eternidade. Pensa você ficar a eternidade separado do Senhor. Essa é a segunda morte. E foi isso que o Senhor experimentou na cruz. Por isso que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Glória a Deus.
Isso aqui, irmãos, é forte. O que o Senhor passou por nós. Por isso que hoje nós estamos vendo o que Ele espera da igreja. Ele não pode esperar pouca coisa de nós, irmãos, porque Ele também não passou pouca coisa por nós. Como eu falei aqui na outra ministração, que nós, maridos, nós, homens, temos que ser assim como Cristo. Como é que Cristo tratou a igreja? Ele entregou a sua vida, experimentou o que há de pior, que é a separação dele de Deus. Ele experimentou por conta da igreja. E nós, homens, temos que suportar tudo pelas nossas esposas. O pior, se for necessário, para que nós reflitamos, então, a Cristo. Mas é isso que o Senhor espera de nós. Total confiança nele. Irmãos, como é que nós não vamos confiar naquele que morreu por nós? Ele fez de tudo. Pode alguém fazer algo a mais, além desse que morreu por nós? Lembra quando eu falei de nós largarmos os nossos problemas para ir atrás daquele único que pode resolver os nossos problemas? Primeiro que ele já resolveu. Ele já resolveu. Então, o que ele espera de nós? Essa fé inabalável, essa certeza de que já está feito. Que nós tenhamos essa intrepidez de entregar tudo por ele. E que ele seja glorificado. Ele seja reconhecido, não nós. Eu não estou aqui nessa sala aqui para que eu seja reconhecido, não, irmãos. Até porque o material que eu estou usando não é meu, é dele. As escrituras são dele, a revelação é dele, o Espírito Santo é dele. Foi ele que confiou, ele que mandou. Não fui eu que escolhi ele, porque a escritura me deixa bem clara que não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Mas aqui tem algumas coisas que eu posso fazer, que cabe a mim, que é ter essa fé, ser ousado, reconhecer, ser humilde aos pés dele, entregar tudo, ser ousado em tudo, reconhecer isso aqui que ele passou na cruz. Isso aqui que ele passou na cruz. No final aqui do versículo, capítulo 28, tinha outras coisas que eu queria entrar em detalhe, mas eu vou avançar aqui, depois os irmãos podem ler. Versículo 28, capítulo 28, versículo 18, ele vai dizer assim: E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre. Quando, irmãos, que ele está conosco, de vez em quando, sempre, até o fim do mundo. Ele encerra o evangelho dizendo assim. Então, irmãos, essa passagem aqui ela é muito forte, muito forte. Expressa aqui o que o Senhor deseja de nós. Eu quero trazer aqui um pouquinho antes aqui, eu quero falar um detalhe, porque talvez aqui nos foi ensinado, né, talvez com o tempo de igreja ou enfim, talvez nos foi ensinado que nós vamos morar no céu, né? Talvez alguns irmãos até possam ir ao céu, né, ser arrebatado ou estar em um tempo no céu, mas não é o nosso local de habitação, irmãos. Nós não iremos morar no céu. Eu vou ler um texto aqui, depois nós vamos construir uma ideia aqui para que vocês entendam, né, para que vocês não achem que eu estou falando alguma heresia. Amém? Capítulo 28, só volta ali um pouquinho, no versículo 2, ele vai dizer assim: E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, remover a pedra da porta, ou seja, que o Senhor já tinha sido colocado no sepulcro, né? Já tinha passado, então, os dias. E aí diz assim: chegando-se, remover a pedra da porta, sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago. Lembra quando que é falado lá em Mateus 24, 27, que a vinda do Senhor vai ser como um relâmpago que brilha do ocidente até o oriente? Então, olha só como é que ele vai vir.
não é que vai ser rápido, né? Até a gente acha que pode ser rápido, mas olha só o que aconteceu quando ele veio. Seu semblante parece, né, como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E o que aconteceu quando os homens viram? E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. É isso que vai acontecer na vinda do Senhor. De norte a sul, leste a oeste, todos vão tremer, vão estar como mortos diante da presença do Senhor. Vamos seguir ele, ó. E os guardas, versículo 4, os guardas tremeram de medo por causa, por causa dele e ficaram como homens mortos. 5. E o anjo, respondendo, disse às mulheres, não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Como ele disse, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Então, irmãos, quando você lembrar de Jesus, se você lembra de Jesus na cruz ainda, esqueça. Ele ressuscitou, ele não ficou na cruz. Ele está vivo. E agora vamos construir a ideia sobre aquela parte de não morar no céu. João 20. Olha o que o Senhor aponta para nós. João 20. Observe que quando o Senhor coloca o homem para cuidar, ele coloca o homem num jardim. O homem caiu no jardim. E observe que tudo foi restaurado também no jardim, porque o local onde que Jesus foi enterrado também era um jardim. Parece uma coincidência, né? Mas olha o que vai dizer aqui em João 20, olha esse detalhe. Disse-lhe Jesus, mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela respondendo ela supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, eu o levarei. O Senhor, ele poderia, assim como ele já apareceu, com várias aparências, mas aqui ela acha que era o jardineiro. Por quê? O que o jardineiro faz? Cuida de jardim, não cuida? A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. E o Senhor também fala que ele mostra o fim das coisas no início delas. Ou seja, como que vai ser o fim de todas as coisas? Um jardim. Por isso que aqui ele se apareceu, ela teve a impressão que era um jardineiro. O que o senhor está sinalizando? Eu estou indo lá cuidar do jardim para receber os irmãos. Esse é o nosso Senhor. Por isso que ela dá a impressão, acha que era o jardineiro. Foi essa a aparência que ele teve para ela, que se mostrou para ela. Porque em outras situações ele apareceu com várias aparências. Antes, para o soldado, qual era a aparência? Um relâmpago. E para ela achou que era um jardineiro. Amém, irmãos? Glória a Deus.